Pois bem, estamos de volta com a nossa aula sobre os pais apostólicos. Já tivemos a oportunidade de ver a epístola de Barnabé e os escritos ou fragmentos de Papias. Conforme disse no início, essa é uma apresentação introdutória, destacando questões que consideramos importantes para o entendimento do que chamamos de cristianismo das origens. Logicamente, o cristianismo das origens, para ser entendido, hoje, nos estudos acadêmicos, há um consenso de que você não pode apenas estudar o texto do Novo Testamento. Durante muito tempo, acreditava-se que o corpo dos 27 livros do Novo Testamento nos daria uma visão total e ampla do que seria o mundo cristão nas suas origens. Mas, já de muito tempo, e isso tem também chegado por aqui, há um consenso de que nós precisamos estudar toda a literatura não canônica para entender o imaginário, a cultura e a sociedade em que as crenças dos primeiros cristãos se formaram. Então, o objetivo do nosso estudo aqui, ao estudar esses textos não canônicos, é tentar fornecer essas ferramentas para o estudioso do cristianismo primitivo. Eu vou subir a minha apresentação novamente e nós vamos dar continuidade com a nossa exposição de onde paramos, que foi na primeira parte ali, quando encerramos o primeiro vídeo. Então, já vimos Papias, terminamos com Papias, vamos começar com a epístola a Diogneto. Agora sim. Então, a epístola a Diogneto é amplamente reconhecida como uma das verdadeiras joias literárias do cristianismo primitivo. É um texto virtualmente desconhecido, ok? Muita gente nunca teve contato com esse texto, a exemplo dos apócrifos do Novo Testamento e até mesmo dos apócrifos do Antigo Testamento. Né? Eu penso que acabou sendo um empobrecimento o fato de que nos nossos estudos tenhamos nos distanciado desses textos tão importantes. E aqui eu vou mencionar textos que são importantes para, por exemplo, a tradição católica e, ao mesmo tempo, importantes para o entendimento do Novo Testamento. Dois textos clássicos, né, primeiro e segundo Macabeus, um livro clássico, podemos assim dizer, que tem uma relação direta com o contexto do Novo Testamento. Para entender o zelo paulino, você precisa entender o zelo dos Macabeus. Para entender algo que é mencionado no Evangelho de João, como a festa da dedicação que acontecia em Jerusalém, da qual Jesus participa, você precisa entender algo sobre o surgimento dessa festa, que é justamente a dedicação feita pelos Macabeus, quando retomam o templo e conseguem estabelecer uma independência por pelo menos um século ali do território israelense e conseguem rededicar o templo após a sua profanação. Então, essa festa era comemorada nos dias em que Jesus viveu e o próprio Jesus participa dessa festa. Por isso que talvez Lutero, o nosso reformador, tenha preservado, ao menos em um apêndice, os textos classificados como deuterocanônicos, que no catolicismo eram lidos ou são lidos ainda na liturgia. E traduções protestantes como o anglicanismo têm nesses textos ainda fonte de sabedoria e até mesmo de auxílio durante a liturgia. Então, eu penso que é necessário o conhecimento desses textos para uma melhor compreensão do cristianismo primitivo. Então, aqui, essa obra, a Epístola de Diogneto, ela foi incluída pela primeira vez entre as obras dos pais apostólicos pelo estudioso do século XVIII, Andrea Galandi, que argumentou que o texto foi escrito por ninguém menos que Apolo, mencionado em Atos
e mencionado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É interessante, conforme eu disse no início, o título, né, Pais Apostólicos, é um título do século VII, depois do século XVII. E no século XVIII nós encontramos esse teólogo católico também incluindo nomes, né, nessa lista que ficou conhecido como Pais Apostólicos. E aqui, o nome em questão, a Epístola de Ogneto, ganha como sendo o seu autor Apolo, aquele que é classificado nos Atos como poderoso nas Escrituras, né? Mas essa visão ela nunca teve ampla aceitação por parte da crítica. Os estudiosos eles sustentam que o livro foi escrito bem depois do início do segundo século e está incluído entre os pais apostólicos meramente por uma questão de tradição e não por direito. Então, essa opinião, ela, no entanto, assume que os outros pais apostólicos pertencem ao corpus com base em algum tipo de reivindicação inerente. Mas, aqui eu pontuo, deve-se sempre lembrar que a coleção inteira é uma invenção de estudiosos modernos e não um cânone de escritos autojustificativos. Então, veja, conforme dissemos no início, né, isso fica mais claro ainda com a inclusão da Epístola de Ogneto, no século XVIII. Se trata aqui de uma classificação recente do que seriam os pais apostólicos. Eu acho que isso também se aplica ao que chamamos de pais apologistas, ao que chamamos de pais da igreja. Daí a grande controvérsia sobre a extensão da patrística. Se vocês compararem manuais de tradição latina, católico-romana, com manuais de tradição oriental, bizantina, vocês vão encontrar uma disputa sobre a extensão da patrística. A patrística vai até o século V, de acordo com a tradição latina, ou vai até o século VIII, de acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa Oriental. Então, essas controvérsias, elas, na verdade, nos revelam que essas classificações elas são meramente humanas e modernas. Okay? Devemos ter isso em mente. Mas agora é importante dizer que a Epístola de Ogneto é a única apologia entre os pais apostólicos. Alguns estudiosos sustentam que deveria estar entre os pais apologistas. É o caso do Brian Kibuka, que coloca a Epístola de Ogneto entre os pais apologistas. Outros estudiosos, em outros manuais, farão a mesma coisa. Nós vamos preservá-la aqui, porque entendemos que a época em que esses textos são colocados, portanto, aí segundo século, é um fator delimitador, digamos assim, e até justificável para que esse texto seja considerado assim. Mas há uma outra questão que pode fazer você questionar sobre se essa epístola deveria ser considerada um pai apostólico. Essa epístola ela é mal atestada historicamente, ou seja, nunca foi mencionada, muito menos citada por qualquer um dos pais da igreja. Além disso, sobreviveu até tempos modernos em apenas um manuscrito do século XIII e XIV, período medieval. E mesmo esse manuscrito já não existe mais, ele se deteriorou com o tempo. A autoria dessa epístola é o que talvez a tenha mantido aí entre ou dentre os textos que nós classificamos agora como pais apostólicos. Um número excessivo de conjecturas, a maioria delas fantasiosas, foram apresentadas para a autoria dessa obra anônima. Primeiro se cogitou Apolo, conforme já vimos, Clemente de Roma, Quadrato, Marcião, né, o herege, como nós chamamos, Apeles, que foi seguidor de Marcião, os apologistas Aristides de Atenas, Teófilo de Antioquia,
o estudioso das heresias primitivas Hipólito de Roma, o erudito alexandrino Panteno, e até mesmo Marte Luciano de Antioquia, Ambrósio de Milão, portanto, um escrito antigo, ou melhor, posterior, né, que teria tido a roupagem de um escrito antigo, dentre outros. Então, nós temos aí, no final das contas, muitas conjecturas sobre a Epístola a Diogneto. O único manuscrito que preservou o texto, conforme já dissemos, não existe mais. Então, nós temos essa questão também. Ele atribuiu essa obra, nesse manuscrito, há também essa questão, o texto atribuiu a Epístola a Diogneto, junto com vários outros documentos que vieram nesse manuscrito, a como sendo Justino Marte o seu autor. Okay? Então, mas nós precisamos dizer algo aqui, é que há diferenças fundamentais entre o estilo de escrita da apologia de Justino, ou das apologias, né, porque Justino tem a primeira apologia e a segunda. Alguns críticos vão colocá-las como sendo dirigidas a imperadores distintos, outros vão dizer que as duas apologias são dirigidas a Adriano. Seja como for, né, Justino tem um estilo diferente. Veja, vamos provar isso. Primeiro, Justino abraçou o Antigo Testamento e usou o seu texto para estabelecer provas proféticas para as afirmações cristãs sobre Jesus. Ou seja, Justino faz o que a epístola de Barnabé fez. Então, ele se apropria do Antigo Testamento e diz que o Antigo Testamento é o cumprimento, tem o seu cumprimento em Jesus. A Epístola de Diogneto não apela para o Antigo Testamento em nenhum momento e não reconhece nada de positivo no judaísmo. Então, aqui nós temos aquele padrão que eu já mencionei, que a gente encontra nos escritos dos pais apostólicos, né? Que é justamente a sua polêmica com o judaísmo. Possivelmente por conta da força do judaísmo, né? Do movimento de tentar restaurar o templo novamente, ali por volta do início do século II, que foi abafado, e aí entende-se que tradicionalmente foi abafado por Adriano, no ano ali por volta de 135, 140. Justino viu o Logos se manifestando no mundo antes da vida de Jesus. Por exemplo, nos grandes filósofos gregos. Veja, a doutrina do Logos, que eu mencionei de passagem aqui, que aparece nos apologistas, Justino está classificado como um apologista, por isso que é que eu vou resumir a doutrina do Logos, é a crença de que havia em operação no mundo o que Justino e Clemente e outros pais, principalmente gregos, vão colocar como sendo uma espécie de razão seminal. A expressão usada originalmente é logos espermáticos, que seria uma espécie de razão seminal, que guiaria ou prepararia o caminho para a chegada do verdadeiro Logos, que seria Jesus. Então, pais da igreja que foram fortemente influenciados pela filosofia, como é o caso de Justino, vão tentar, por exemplo, dizer que a grande sabedoria de Platão, de Aristóteles, dos filósofos gregos, de uma forma geral, era um sinal da operação desse logos seminal sobre a mente deles. E que esse logos seminal se revelou na sua plenitude na pessoa de Jesus. Por isso, o evangelista João começa dizendo, no princípio era o logos. O logos ali é a palavra, que normalmente nós traduzimos aqui como verbo, como palavra, enfim. Então, a Epístola de Diogneto, ela despreza essa classificação, diferentemente de Justino, né? Então, ela despreza a doutrina do Logos, despreza os filósofos gregos e afirma que, antes da vinda de Cristo, ninguém tinha qualquer noção da verdadeira natureza de Deus, né? Diferentemente de Justino e de outros que diziam que Sócrates, Platão e Aristóteles eram cristãos antes de Cristo.
pois eles teriam uma noção de monoteísmo, uma noção de Deus como não podendo ser confundido com os deuses passionais do panteão grego. Então, esses autores viam essa operação da graça de Deus resgatando de forma natural, podemos dizer assim, esses filósofos. No caso da Epístola de Diogneto, nós não encontramos essa classificação associada à filosofia. A data de composição, muitas são propostas. A ampla gama de datas propostas para a obra corresponde aí também às especulações que nós temos sobre a autoria. A maioria dos estudiosos hoje sustenta que o texto foi escrito entre aí o ano 150 e 310, portanto, invadindo o século IV. Mas boa parte da crítica vai considerar que o texto foi escrito no final do século II. É por isso que ele está, dizem alguns, classificado entre os pais apostólicos. Vamos ter aqui um panorama, uma visão geral agora sobre a Epístola de Diogneto. A epístola começa com um discurso introdutório a uma pessoa não identificada, chamada Diogneto, que se diz ansioso para aprender sobre a religião dos cristãos. Então, supostamente é um pagão. Ele quer aprender sobre o Deus que eles servem, suas razões para não seguir as práticas religiosas dos gregos ou dos judeus, e o caráter do seu amor um pelo outro, além de pedir explicações sobre o porquê sua religião, que se julga a verdadeira, não veio ao mundo antes. Veja, aqui, esse padrão é justamente o que vai classificar a Epístola de Diogneto como sendo uma apologia. Nós encontramos semelhantes argumentos ou respostas a esses questionamentos em Justino Marte, na Apologia 1, na Apologia 2. Encontramos também uma polêmica com o judaísmo em Justino, que é o seu diálogo com o judeu Trífo, ou Trifão, conforme a tradução. Mas, nesse caso aqui, o texto é classificado como uma apologia porque procura responder esses questionamentos ao longo do seu desenvolvimento. Então, essa epístola pretende mostrar a superioridade da religião cristã. Então, primeiro, em termos tradicionais mais contundentes, o texto zomba e ataca os ídolos adorados pelos pagãos. Então, conforme o fazem os apologistas do século II, que vão depois suceder os chamados escritos dos pais apostólicos, nessa linha do tempo que normalmente nós estudamos tradicionalmente, sem levar em consideração, muitas vezes, os apócrifos do Novo Testamento, o que, a meu ver, empobrece esse estudo. Mas, enfim, encontramos esse mesmo padrão, um ataque aos ídolos adorados pelos pagãos. E um argumento a favor, logicamente, do monoteísmo. Um outro padrão que nós vamos encontrar aqui, que reforça o que já dissemos sobre os escritos anteriores, é a crítica, nesse caso aqui, a ridicularização das práticas religiosas dos judeus, o que vai acontecer no capítulo 3 e 4. Então, isso aqui, se foi escrito no ano 150, portanto, na metade do século II, já vai nos dizer ou fortalecer o argumento de que cristianismo e judaísmo já tinham se separado há algum tempo. E que alguns grupos cristãos faziam questão de mostrar essa delimitação, apresentando críticas ao judaísmo. Nesse caso aqui, a crítica ao judaísmo não parte do mesmo pressuposto da epístola de Barnabé, que é uma crítica ao método de interpretação, conforme vimos, o método literal. Em seguida, nos capítulos 5 e 6, a Epístola de Diogneto argumenta que o modo de vida dos cristãos é moralmente superior e que eles estão no mundo como a alma humana está no corpo. Veja, aqui nós encontramos, surpreendentemente, uma associação com ideias gregas, embora o autor
da Epístola de Ogneto em nenhum momento apresente simpatia pela filosofia grega. Isso revela que, muito cedo, possivelmente, alguns grupos cristãos, a depender da localidade, hoje se sabe, por exemplo, que Alexandria, no Egito, foi um grande centro cristão que absorveu o discurso helenizante, o discurso platônico, sobretudo, que faz uma profunda distinção entre alma e corpo, privilegiando a existência da alma em detrimento da existência do corpo. Então, é possível que um texto como esse tenha também sofrido essa influência. A influência do platonismo, especificamente, quando diz que os cristãos estão aqui como a alma está no corpo, ou seja, que a existência da alma seria uma existência mais pura, mais perfeita. O corpo é passageiro, o corpo se deteriora. Ou no dizer de Platão, o corpo é um impedimento para a boa alma. Então, muitos grupos cristãos, notadamente os que foram influenciados pelo gnosticismo, e é possível que aqui nós já tenhamos, em certa medida, essa influência, compraram essa ideia. Né? Uma ideia distinta, precisamos dizer isso, daquilo que encontramos no cristianismo original do Novo Testamento. Quando uma visão do corpo não é negativa nesses termos. Né? Nós encontramos, por exemplo, a Paulo dizendo que o corpo é o templo do Espírito Santo, que o corpo será restaurado. A própria nomenclatura usada por Paulo no Novo Testamento distingue corpo de carne, o que normalmente essas tradições não fizeram, as tradições platônicas ou os cristianismos platonizantes. A distinção é que o corpo, a palavra grega soma, seria um veículo também onde Deus seria glorificado. O corpo é alvo da própria ressurreição, a ressurreição acontece e o corpo será ressuscitado. E a carne, ela representa os baixos instintos, né? O termo utilizado, sarx, representam os baixos instintos, a natureza caída do ser humano. Só em pequenas ocasiões é que Paulo usa corpo e carne de forma intercambiável no Novo Testamento, em ocasiões bem pontuais. Mas, na maioria das vezes, ele está demarcando as distinções entre esses dois termos. O texto da Epístola de Ogneto ainda prossegue explicando que a religião cristã não se baseia na razão ou na filosofia humana, mas na revelação divina, como Deus a tornou conhecida por meio de um emissário divino, seu Filho. Aqui nós já temos uma cristologia em desenvolvimento. Há muitos estudos, né? O falecido Léo Hurtado, um grande historiador, do qual nós temos em português um texto sobre a adoração na igreja primitiva, publicado pela Vida Nova, há alguns anos atrás. E nós temos Senhor Jesus, sobre a devoção a Jesus no cristianismo primitivo, da Paulus e Academia Cristã, que é um calhamaço que vai até as raízes da adoração a Jesus no cristianismo primitivo. Um texto fundamental para entender isso. Aqui, nós não temos uma cristologia totalmente desenvolvida, como nós encontramos, logicamente, as discussões que antecedem os concílios do século IV. Mas nós já temos uma posição que considera Jesus como sendo um emissário divino, que considera a filiação de Jesus como sendo não uma filiação normal, mas uma filiação especial. Nós sabemos que vários grupos tinham uma compreensão no cristianismo das origens de Jesus muito distinta. Né? Por exemplo, alguns exaltavam mais a sua humanidade, é o caso dos ebionitas, alguns exaltavam mais sua divindade, como é o caso dos docetistas. Então, nós temos grupos aí, nesse mesmo período, que têm compreensões distintas de Jesus, ou da sua divindade. Então, a cristologia está
podemos dizer assim, em construção em alguns desses grupos. A apologia termina com uma exaltação a Deus, que por meio do seu Filho providenciou a salvação e revelou seus mistérios aos pecadores. Então é assim que termina a epístola a Diogneto, basicamente. Mas nós temos aí ainda os capítulos 11 e 12, quando ocorre uma mudança. Uma mudança que vai nos dizer que o texto agora parece não mais se dirigir ao pagão que inicialmente fez as perguntas lá no capítulo 1, e o autor dessa epístola dirige a epístola a ele a fim de responder essas perguntas. No capítulo 12, nós temos a indicação de que o autor está se dirigindo a uma comunidade de cristãos agora, porque ele vai interpretar alegoricamente a questão da árvore do conhecimento e da árvore da vida, e vai admoestar os seus ouvintes a buscarem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, que Deus revelou por meio de Jesus Cristo. Então, parece que, e é isso que a crítica tem feito ultimamente, o texto tem mais de um autor, de acordo com a crítica, ou que o texto não seja dirigido tão somente a uma pessoa, o pagão Diogneto, mas seja dirigido também a alguma comunidade cristã, possivelmente gentílica, que tinha dúvidas semelhantes. Enfim, vamos adiante para termos condições de ver ainda o Pastor de Hermas e a Didaquê. O Pastor de Hermas é um texto muito conhecido do cristianismo primitivo e não entrou por pouco no cânon do Novo Testamento. Há uma peculiaridade aqui a respeito do Pastor de Hermas, é que o texto pode ser classificado também como um apocalipse. Veja, a literatura apocalíptica, ela precisa ser estudada. Alguns, como o Ernest Käsemann, vão dizer que a apocalíptica ela é a mãe da teologia cristã, porque é daí que autores do Novo Testamento vão retirar suas ideias para escrever do modo como escrevem, usando o estilo que escrevem, sobretudo o autor do Apocalipse, tradicionalmente João. Então, nós temos esse Apocalipse aqui, que foi muito popular nas igrejas, ou em algumas igrejas do Oriente. Ele era lido na liturgia. Então, esse texto foi um dos livros mais populares no início do cristianismo. Foi copiado, foi lido no século II e no século III, mais do que qualquer outro livro não canônico naquele período. Até mais, alguns estudiosos vão dizer, do que muitos livros que mais tarde, lá para o século IV, vieram a ser incluídos no cânon do Novo Testamento. É interessante porque o livro tem temáticas que vão desde a teologia moral até a visões místicas, revelações, algo que caracteriza mesmo os escritos apocalípticos desse período. Os apocalipses judaicos, boa parte deles foram escritos ali no século II a.C. e até mesmo no século II depois de Cristo. E esse estilo literário, com certeza, teve alguma influência sobre os autores do Novo Testamento. Um livro fundamental sobre isso é o livro do John Collins, que nós temos em português, chamado Imaginação Apocalíptica. Então, quem nunca teve contato e não sabe a distinção entre os termos literatura apocalíptica e o próprio gênero apocalipse, precisa ler essa obra do John Collins para entender melhor essa discussão. Mas, enfim, o Pastor de Hermas pode ser classificado assim, como literatura apocalíptica. Ele relata uma série de revelações e comunicações angelicais diretas a um profeta chamado Hermas, um cristão do início do século II, que morava possivelmente em Roma. Algumas indicações internas do texto vão nos dizer isso. E, como outros apocalipses antigos, o livro está preocupado em revelar as verdades divinas que afetam
as realidades terrenas. Portanto, aquela intervenção cataclísmica, né, que afeta a vida daqueles que estão sofrendo especificamente. É esse o contexto dos apocalipses judaicos. Nós vamos encontrar em Daniel, por exemplo, em Ezequiel, né, textos ali exílicos e classificados por alguns já como pós-exílicos. E essa realidade e o contexto do Apocalipse, contexto de perseguição, né, quando nós encontramos ali também a revelação a João o Vidente. Então, o livro ele também trata dos problemas da existência cristã aqui e agora, especificamente problemas relacionados ao pecado e ao arrependimento, e problemas que perturbavam a igreja, que eram os problemas do abandono da comunidade, principalmente diante das perseguições. Um dos problemas que o livro se propõe a resolver é saber se os cristãos podem ter a oportunidade de se arrepender se pecarem após terem sido batizados. A resposta, no pastor de Hermas, é que eles têm apenas uma segunda chance, não mais do que isso. Veja, às vezes nós nos encontramos com denominações cristãs que sustentam crenças parecidas hoje, e nós nos perguntamos de onde vêm tais crenças, quais são os seus pressupostos. Veja, as discussões envolvendo a queda de alguém após o batismo, elas são muito antigas. Né? Eu me lembro agora daquela coleção do historiador cubano Justo González, quando escreve sobre a história ilustrada do cristianismo. A coleção antigamente tinha 10 volumes, e é no primeiro volume que ele trata e apresenta já essa controvérsia, a controvérsia daqueles que tinham caído. Então, aqueles que tinham caído durante as perseguições. E como algumas comunidades cristãs recebiam, ouviam essas pessoas novamente. Por exemplo, bispos que, com medo da perseguição, acabavam cedendo e oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos, que eram rejeitados após a perseguição. As comunidades não queriam mais esses bispos na liderança, porque enquanto uns tinham se tornado confessores, sofrendo, perdendo ali membros do seu corpo, a sua visão, mas não negando a Cristo, esses que haviam sofrido não aceitavam que um bispo, ou líder cristão daquele período, ministrasse sobre eles, porque ele havia caído durante a perseguição. E eles só aceitariam se ele provasse a sua fidelidade em uma outra perseguição no futuro, em uma eventual segunda perseguição, caso não fosse morto, mas fosse torturado, perdesse um dos seus membros, ele teria a legitimidade devolvida. No caso dos líderes, né? E no caso dos membros da igreja, de uma forma geral, se eles fizessem isso, poderiam ser readmitidos apenas uma vez. Então, essa era uma controvérsia que havia nesse período, e o pastor de Hermas está se dirigindo a isso, a uma dessas controvérsias. Mas o livro fala sobre muitos assuntos, é um dos maiores livros, em termos de extensão, desses livros que estamos tratando aqui como sendo os pais apostólicos. O pastor de Hermas é dividido em 3 seções, apresentadas nos manuscritos como uma série de 5 visões, 12 mandamentos e 10 parábolas. Há uma sobreposição considerável entre esses grupos. Parábolas reveladoras, por exemplo, são encontradas não apenas na seção final, mas também nas 2 anteriores, então essas divisões não estão bem postas, ok? E de longe, a unidade mais longa do livro é a 9ª parábola, que na verdade é uma explicação detalhada da terceira visão que o autor tem. Além disso, muitos temas de cada seção são repetidos, retomados e desenvolvidos em outras. Isso é uma característica dos apocalipses também. Nós encontramos, por exemplo, no Apocalipse de João, os temas da vitória do Cordeiro sendo retomados nos capítulos ali, uma visão após a outra.
o tema da salvação, da conquista do reino por Jesus, da sua morte, da perseguição. Tudo isso é retomado naquelas visões, naquelas sessões ali distintas das visões do Apocalipse. Isso também acontece aqui no Pastor de Hermas. Os temas abrangentes, né, de pecado e salvação, pecado e arrependimento, e questões que envolviam a vida comum dos cristãos, como a riqueza, a pobreza, relações familiares, como viver eticamente com os pagãos, seus negócios, tudo isso é tratado nesse texto também. Vamos resumir aqui o conteúdo. O livro começa com uma nota aparentemente autobiográfica de Hermas, que é claramente um escravo liberto, né, um escravo que não sabemos como conquistou a sua liberdade, né, se comprou a sua própria liberdade ou se foi dispensado por tempo de serviço. Isso era muito comum no período ali do Império Romano. Alguns escravos, depois de 20, 30 anos, eram libertados. Alguns escolhiam continuar servindo aos seus donos, porque isso lhes dava uma certa estabilidade. A escravidão não é um fenômeno homogêneo no mundo antigo. Há escravos, por exemplo, que são filósofos, como é o caso do Epiteto, um filósofo estoico. Há o caso de escravos que têm mais propriedades do que homens livres. E há o caso de escravos, na sua grande maioria, eu preciso dizer isso, que eram, de fato, tratados como mercadoria, tratados como, no dizer de Aristóteles, ferramentas animadas. Ok? Então, eram abusados sexualmente, eram tratados como animais e como propriedade. Então, isso era a maioria do tratamento na escravidão no mundo antigo. E ela também não estava associada à cor da pele, né? Isso é uma diferença da escravidão como fenômeno moderno, como nós já conhecemos aqui na modernidade, especificamente no nosso país. Então, não se trata disso. É uma escravidão, basicamente, que acontecia por nascimento e por conquista militar, independente da cor da pele. Mas, enfim, o Hermas era um escravo libertado, conforme ele mesmo diz. Deixa eu só tentar adicionar aqui mais alguém. Isso mesmo. Então, o Hermas é um escravo libertado, né, que volta a se familiarizar com sua ex-dona. Né? A sua ex-dona, então, ele pertencia a uma senhora. Né? Alguns manuais críticos dos pais apostólicos vão trazer o nome dessa dona. O Bart Ehrman, por exemplo, no seu manual, vai dizer que o nome dela era Roda, o nome dessa senhora que era a dona de Hermas. Outros vão omitir totalmente o nome dessa mulher. Então, aqui nós vamos apenas tratá-la como sendo uma mulher que era a dona de Hermas antes da sua libertação. E ele, depois de se reencontrar com essa mulher, vai admirá-la depois de observar o seu banho no rio Tibre. Então, daqui é que se tira que o texto foi escrito em Roma, os acontecimentos se passam em Roma, que Hermas é romano. Ok? Logo depois, ele tem uma visão dessa mulher, falando com ele do céu. A mulher aparece do céu para ele, dizendo-lhe que ela foi levada ao céu para acusá-lo diante de Deus por causa do seu desejo maligno por ela. Então, aqui nós temos essa primeira visão que trata claramente do tema de pecado e arrependimento e que trata de um tema muito comum na literatura cristã primitiva, que é o tema da relação do cristianismo com a sexualidade. Então, lógico, há muita má compreensão nesse período, né? Grupos que já nos dias de Paulo diziam que os cristãos não podiam se casar, né? Então nós temos isso já no Novo Testamento, então não é de admirar que alguém tenha uma visão muito negativa do casamento e do sexo de uma forma geral nesse período, ok? O que vai trazer a pecha para o cristianismo de tendo uma relação doente com o casamento, a sexualidade, etc. E isso vai ser bem acentuado durante a Idade Média e
os iluministas vão criticar isso posteriormente. Mas isso não reflete, conforme nós sabemos, né, o pensamento cristão, nem o pensamento bíblico sobre isso. Mas, enfim, aqui, esse encontro e esse desejo pecaminoso de Hermas pela sua antiga dona é que vai abrir o cenário desse livro. Ela vai se tornar uma espécie de, e não sabemos se ela era cristã, possivelmente ela era cristã e o libertou, né? Essa é uma das interpretações possíveis, e ele vai se sentir culpado por ter desejado a sua antiga dona e vai aí ter essa visão com ela. Em resposta a essas reflexões, à sua consciência pesada, Hermas vai encontrar-se depois, nas suas visões, com uma senhora idosa, alguns vão dizer que é a igreja, sob uma série de disfarces. E essa senhora vai dar a tônica das revelações que vão aparecer aí, da primeira até a quarta revelação. Cada visão compreende não apenas uma, mas uma série de revelações. Na segunda visão, por exemplo, Hermas primeiro vê a mulher idosa, representando a igreja, lendo um livro. Isso está no capítulo 5. Ela então recebe uma revelação sobre o significado das palavras do livro, e a seguir tem a visão de uma jovem que lhe fala sobre a identidade da idosa. Finalmente, a própria idosa aparece novamente para Hermas, capítulo 8. As visões dessa sessão de abertura do livro incluem revelações sobre os pecados da própria família de Hermas, além dos pecados de Hermas, uma visão da iminente tribulação, né? Aparece um monstro aterrorizante nas visões de Hermas. Então, isso classifica também como literatura apocalíptica, porque, observe que nós encontramos isso na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, seja ela canônica ou extracanônica, como no caso de Daniel, que é canônico, ou como no caso de Enoque, que não é canônico. Nós encontramos no Apocalipse de João, né, o aparecimento de duas bestas, né, que são dois monstros, né, também. Então, isso é uma tônica na literatura apocalíptica. Então, aqui o Hermas vê um monstro aterrorizante e vê, ao mesmo tempo, uma igreja, na verdade, uma torre da igreja que está sendo construída de forma sobrenatural na Terra. Então, essa torre tem diferentes tipos de pedra, de utilidade variada. Essa é a mesma imagem que Paulo vai usar na sua carta aos Coríntios. É interessante isso, para falar do edifício que está sendo construído com diferentes tipos de materiais, né, diferentes tipos de pedras preciosas. Então, nós temos aí a mesma figura. Essa é a imagem mais duradoura do livro, que receberá o tratamento mais pormenorizado na nona parábola, né, que, conforme dissemos, é uma explicação da terceira visão. Na quinta visão, um novo agente revelador é apresentado. É aí que entra a figura angelical chamada o pastor, ok? O pastor. Então, esse anjo chamado o pastor é o que vai dar o título ao livro de Hermas, que é o pastor de Hermas, né? Então, esse anjo, essa figura angelical, vai guiar Hermas em todo o restante da narrativa. Ele vai ser um intérprete, vai ser um instrutor de Hermas no restante de toda a narrativa. Então, aqui nós somos informados que existem dois anjos, né, no capítulo 36, que influenciam os seres humanos. Então, aqui há diversas influências aqui, possivelmente, sobre essas crenças. Do judaísmo, né, há uma visão, uma angelologia bem desenvolvida no judaísmo, ou em algum tipo de judaísmo desse período, né, que nós já encontramos uma crítica paulina, ou deuteropaulina, na carta aos Colossenses. Nós encontramos também aqui uma possível similaridade com o que aparece no endereçamento das cartas do Apocalipse, que é dirigida ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Filadélfia, em Sardes. Então, a figura do anjo como sendo uma espécie de mediador que entrega
ou recebe, no caso, essas visões ou essas cartas. Né? Tudo isso está muito, esse mundo visionário está muito em tona nesses primeiros séculos aí. Há um livro interessante sobre isso, publicado em português, que é um livro organizado pelo professor Paulo Nogueira, professor da PUC de Campinas atualmente, que escreve sobre isso. Na verdade, há vários artigos. Há um artigo interessante do John Collins nesse livro. É um livro da Edições Loyola chamado Religião de Visionários, Apocalíptica e Misticismo no Cristianismo Primitivo. Então, para quem quer estudar o contexto dessa literatura nos vários grupos cristãos do primeiro e do segundo século, esse é um material fundamental para estudar sobre isso. Enfim, o livro termina com instruções a Hermas para cumprir seu ministério, exortando outros a se envolverem em boas obras antes que seja tarde demais e a construir, ou melhor, e a construção da torre da igreja seja concluída. Então, há aqui a visão de que há uma urgência para que se obedeça. Então, a escatologia está ligada à ética aqui. Essa é uma leitura, por exemplo, que muitos teólogos fizeram da relação da escatologia com a ética no cristianismo primitivo, a necessidade urgente de viver corretamente para não ser surpreendido pela iminente irrupção do reino de Deus, ou do reino cataclísmico de Deus. Isso também vai fazer parte da literatura apocalíptica aqui do pastor Hermas. Okay? Sobre a autoria, nós não temos informações suficientes, além das informações autobiográficas que o próprio autor, aqui, chamado Hermas, nos apresenta no início da obra. O que podemos dizer, que a maioria dos estudiosos dizem, é que, evidentemente, era um escravo liberto que vivia em Roma. Temos a referência aí ao rio Tibre, e também a referência à Vila Campana, em Roma, e que era alguém envolvido com a igreja de Roma, mas não era um dos seus líderes, não era ou alguém da elite, podemos dizer assim. Né? Contudo, ao longo da tradição cristã, muitas hipóteses já foram levantadas para a autoria do pastor de Hermas. Eu vou apresentar 3, bem rapidamente. No início do terceiro século, Orígenes afirmou que esse Hermas aí não era outro senão a pessoa mencionada como cooperador do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16, naquela extensa lista de cooperadores, na sua grande maioria gentios. Então, nós temos ali o nome de alguém chamado Hermas, que é citado. E Orígenes é o primeiro a fazer a associação dessa literatura, que, como disse, era mais popular nas igrejas do primeiro século e segundo do que muitos livros que estão no nosso Novo Testamento. Então, Orígenes vai fazer essa ligação de Hermas, citado por Paulo, com esse autor. O próprio Hermas, na sua obra, vai mencionar alguém chamado Clemente, na sua segunda visão. Então, os estudiosos, e desde a antiguidade, frequentemente alguém dizia que esse Clemente aí é a mesma pessoa que escreveu o primeiro Clemente, que é classificado como pai apostólico também, que foi escrito, possivelmente, ainda no primeiro século, na década de 90. De acordo com Eusébio, esse Clemente aí chegou a ser, segundo a sucessão apostólica lá, narrada por Eusébio, como sendo o terceiro bispo de Roma. Então, nós temos essa hipótese. E uma terceira hipótese é que o que aparece no cânon de Muratori. Né? O cânon de Muratori é uma lista de livros do Novo Testamento, muito antiga, possivelmente foi escrita na segunda metade do segundo século, que traz os 27 livros que nós temos, e indica que o pastor não deve ser incluído entre as escrituras do Novo Testamento, porque foi escrito recentemente por Hermas, enquanto seu irmão Pio servia como bispo de Roma. Quem cita isso é Eusébio também, na História Eclesiástica. Eusébio, na verdade, nos informa que Pio foi bispo de 140 até 154.
Então, se Hermas foi escrito nesse período, o cânon de Muratório entende que ele não deve ser classificado como um texto que vai compor aí as escrituras, como já eram chamados os escritos do Novo Testamento, porque foi escrito já naquele período. Então, por ser um texto novo, que não teria contato diretamente com alguns dos apóstolos, não deveria ser aí colocado. Então, essas são as três hipóteses, mas nenhuma delas diz claramente quem foi o autor. E chegamos aonde eu achei que chegaríamos mesmo quando estivéssemos próximos ao final, que é a Didaquê. E esse é um documento importantíssimo do cristianismo primitivo. Alguns vão datá-lo aí do início mesmo do segundo século, possivelmente anos 105, 106. E eu acredito que é o documento, até pela sua brevidade, mais conhecido mesmo por aqueles que são protestantes, são evangélicos. Eu acho que boa parte já ouviu falar sobre a Didaquê, já leu possivelmente esse documento, ou já viu citações desse documento. Então, nós vamos tentar apresentar aqui as principais nuances desse documento, seus temas teológicos principais, e até mesmo a sua importância para entender, né, o cristianismo das origens. Primeiro, nós vamos começar falando sobre a descoberta do manuscrito que trouxe esse documento. Quem descobriu esse documento foi o metropolita da Igreja Ortodoxa, o metropolita grego da Nicomédia, o Monsenhor Filoteus Brienius. Como vocês devem saber, ou aqueles que têm mais interesse por manuscritologia, boa parte dos manuscritos descobertos aí no final do século XIX para o começo do século XX foram descobertos em mosteiros, monastérios, instituições cristãs muito antigas, do século IV, do século V, quando do surgimento aí do monasticismo, porque a principal atividade dos monges era copiar as escrituras e documentos cristãos antigos que circulavam nas igrejas. Então, vez por outra, esses documentos eram encontrados, né, em bibliotecas desses monastérios, alguns enterrados lá nessas mesmas bibliotecas, abandonados em vasos onde eram guardados esses manuscritos, e foi o que aconteceu com o manuscrito que trazia a Didaquê. Okay? O Filoteus encontrou na biblioteca do Mosteiro do Santo Sepulcro, em Constantinopla, um rolo de manuscritos em grego, datado de 1056, então, do período medieval, né, ou do período dos chamados manuscritos bizantinos, que a maior quantidade de manuscritos, especialmente do Novo Testamento que temos, data justamente do período medieval. Então, esses vários manuscritos que estavam ali naquele vaso, ou naquele rolo, foram encontrados pelo Brienius, e ele encontrou um dos documentos mais importantes da chamada era pós-apostólica. O documento trazia um título em grego, né, que o título de Didaquê, como vocês devem saber, significa ensino, né, o ensino do Senhor para todas as nações através dos 12 apóstolos. Essa seria a tradição aí, ou melhor, a tradução aí do título original da Didaquê, conforme nós a classificamos hoje. Em 1883, portanto, aí já 10 anos depois da descoberta, após ter traduzido o documento, preparado uma edição para poder publicá-lo, o Monsenhor Brienius publicou esse texto em Constantinopla. Depois, em 1887, esse documento original foi levado para Jerusalém e deixado na biblioteca patriarcal lá da Igreja Ortodoxa, onde se encontra até hoje. Okay? Então, é onde se encontra o texto original descoberto pelo Brienius. Um teólogo que se interessou por isso foi o historiador Adolf von Harnack. O von Harnack, que é conhecido por escrever, por exemplo, a história do dogma, né, em 4 ou 5 volumes, e
também é conhecido por ser um teólogo liberal de fato. Então, o von Harnack publicou uma edição própria, né, depois dessa publicação do Briennius, e ficou entusiasmado com a descoberta, porque, segundo o Harnack, o texto trouxe luz sobre a origem do cristianismo histórico e obrigou os estudiosos a revisar a imagem tradicional do cristianismo mais antigo. Nós vamos já entender por que o Harnack chegou a essa conclusão a respeito desse documento. Okay? Vamos falar um pouco da importância do documento. Muitos estudiosos, entre eles ingleses e alemães, chegaram a essa mesma conclusão do Harnack. Mas uma coisa é fato, é que desde a descoberta desse documento, há quase aí uns 150 anos já, esse documento não deixou de ser reeditado, estudado, pesquisado por inúmeros especialistas que estudam aí o cristianismo primitivo. Então, nenhum documento da Igreja Antiga, segundo Richardson, tem se revelado tão desconcertante para os estudiosos como esse folheto, aparentemente inocente, disse ele à época em que o documento foi descoberto. O Stanford disse o seguinte: é a única evidência contemporânea direta que temos sobre as condições da vida da Igreja no período obscuro entre o Novo Testamento e a organização mais plenamente desenvolvida do segundo século. E o Casten diz o seguinte, que o documento mais importante do período subapostólico e a mais antiga fonte de lei eclesiástica que possuímos enriqueceu e aprofundou de modo extraordinário o nosso conhecimento dos primórdios da Igreja. Então, esses testemunhos, de fato, mostram a importância da Didaquê. Vamos falar sobre as evidências da sua antiguidade. Aqui eu destaquei algo do conteúdo da Didaquê para provar que, de fato, é um texto antigo e importante que revela a diversidade do cristianismo primitivo. O título Servo de Deus aplicado a Jesus, né? Então, isso evidencia que, de fato, é um texto que está associado às primeiras comunidades cristãs e ao surgimento de uma cristologia elaborada, já no século II. Então, nós temos aí esse título, né, que é o título que aparece em Isaías, né, de Isaías do capítulo 40 ali até o capítulo 53, né, que é um título apropriado pelos autores do Novo Testamento e que vai ser aplicado a Jesus. O Evangelho de Marcos faz isso claramente. A simplicidade litúrgica e as orações, isso revela, de fato, uma semelhança com o cristianismo dos Atos dos Apóstolos. As orações eucarísticas apontam para um período em que a ceia do Senhor ainda era uma refeição comunitária. Então, nós encontramos esse padrão na carta de Paulo aos Coríntios, né, a ceia como uma celebração ou rito que acontece dentro de uma celebração maior, que os estudiosos do cristianismo primitivo chamam de festa do amor, o ágape. O batismo em água corrente evidencia também a antiguidade desse documento, porque no documento, inclusive, há aí a apresentação dos modos correntes de batismo, o que divide cristãos ou protestantes especificamente hoje a respeito de se o modo deve ser por aspersão, efusão, imersão, água na cabeça, borrifamento ou especificamente um mergulho. Né? Isso é tratado como sendo algo comum no Didaquê, mas precisamos dizer que, preferivelmente, a Didaquê se associa ao batismo por imersão em água corrente. O batismo por aspersão aparece ali apenas em casos extras, como enfermidade, por exemplo. Então, alguém acamado, a Didaquê instrui que deve receber o batismo na cama, recebendo água sobre a cabeça 3 vezes, né, e recitando-se a fórmula batismal tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preocupação em distinguir as práticas cristãs dos rituais judaicos, então aquela característica que vem marcando
esses textos aqui que eu estou apresentando, que apresentam uma distinção entre a religião cristã e o judaísmo, ou uma separação, né, entre esses dois grupos já no início do segundo século. A ausência de preocupação com um credo universal, então ainda não há isso. Isso é um marcador que vai surgir depois com o surgimento dos vários grupos querendo redefinir a pessoa do Cristo, portanto, daquilo que nós chamamos de heresias, que vão forçar a igreja a escrever em documentos a sua fé. Nenhuma referência aos livros do Novo Testamento, então isso indica que o documento é mesmo antigo, né? Embora esses livros já circulassem na igreja, mas nós não temos referências aí. Nenhuma referência ao episcopado monárquico, que é uma característica já do segundo século, né? A forma de governo que vai se sobressair até pelo uso da palavra episcopos, né? A palavra bispo, que aparece tanto no Novo Testamento, associada, logicamente, no Novo Testamento ao líder, né? Ao presbíteros, ou ancião, né? Que liderava a igreja, ou ao poimenos, né? Para usar o termo original, pastor, como é tradicionalmente também citado o líder da igreja. Então, esses três termos que aparecem de forma sinonímica no Novo Testamento, no segundo século, um deles vai se sobressair e possivelmente indique uma forma de governo em algumas regiões do cristianismo que se sobressaiu e se estabeleceu, que é o governo episcopal. A ênfase aos ofícios carismáticos e itinerantes. Vejam, os primeiros missionários do cristianismo são grupos de cristãos carismáticos e de profetas itinerantes. Há uma obra acadêmica sobre esse assunto, do Gerd Thiessen, também sobre isso, tá certo? Então, ele vai falar sobre esses grupos proféticos que foram os grandes responsáveis pela disseminação no mundo gentílico do cristianismo. Então, nós encontramos evidências disso nos Atos dos Apóstolos. Então, os primeiros evangelistas que surgem ali de um grupo de judeus helenistas, os diáconos, né? Filipe, próprio Estevão, que é o primeiro mártir, eles é quem vão sair das fronteiras do judaísmo institucionalizado ali, ou do judaísmo que tem como centro de adoração o templo, para anunciar o evangelho aos gentios, e depois isso vai ser fortalecido com o aparecimento, a conversão, a vocação de Saulo de Tarso. A dupla estrutura eclesiástica que aparece aí entre bispos e diáconos, né, ou como nós vemos nos Atos, né, os apóstolos como sendo esses líderes que vão se preocupar com a palavra, enquanto que os diáconos se preocupariam com assistência social, embora a função de diáconos, como nós sabemos, tenha sido criada devido a um problema entre grupos de cristãos judeus e grupos de cristãos judeus gregos, os chamados helenistas, né? Aparentemente, a igreja de Jerusalém negligenciava o mantimento desses cristãos judeus gregos. E aí houve um grito de protesto, e os apóstolos, para amenizar essa tensão, ou talvez a primeira tensão entre grupos cristãos no Novo Testamento, que aí possivelmente envolvia já gentios, porque esses judeus de fala grega não eram bem quistos, possivelmente, pela comunidade palestinense, então houve essa dificuldade. Os apóstolos criam essa instituição, nomeiam 7 diáconos, né, ali no capítulo 6, para essa função, e eles vão servir melhor as viúvas e os necessitados dos judeus cristãos de fala grega, que são chamados helenistas, ali no Novo Testamento. Essa dupla estrutura também aparece na Didaquê. Testemunhos antigos sobre a Didaquê, nós temos Clemente de Alexandria, no século II, citando a Didaquê como sendo parte da Escritura. Veja que interessante. Aí ele faz isso e usa
cita a Didaquê como sendo parte da escritura. Isso antes do fechamento do cânon. Eusébio de Cesareia e Atanásio também vão citar, isso já no século IV. Vão se referir a elas, a Didaquê, melhor dizendo, como um dos livros apócrifos que Eusébio comumente classifica como espúrios. O autor da Didascalia, no início do terceiro século, conhecia toda a Didaquê, ele cita basicamente todo o texto, e a Didaquê vai servir de base para o 7º livro das Constituições Apostólicas, que é utilizado até hoje na Igreja da Síria, que é um documento do IV século. Sobre a autoria e o propósito da Didaquê, não se sabe quem é o autor desse documento, ok? Não sabemos. Há apenas hipóteses sobre isso. E quanto à época da composição, os analistas estudiosos vão oscilar entre o ano 60 e o ano 120. Então, alguns colocam a Didaquê no primeiro século ainda e outros no início do segundo século. Já quanto à natureza do documento, há duas hipóteses. Eu vou resumi-las aqui. Primeiro, a Didaquê seria um manual de discipulado para todas as nações. Segundo, a Didaquê seria um manual de instrução para a liderança, né, para os clérigos. Então, há essas duas hipóteses. Ou seja, o argumento a favor da primeira posição é que os gentios precisavam de instruções claras e simples após a sua conversão. Então, aqui para citar o Adolf von Harnack, ele vai dizer o seguinte: o escrito é realmente, conforme o testifica o título, uma exposição dos ensinamentos que provém de Cristo, destinada aos cristãos gentílicos, dados aos cristãos como comunidade ou eclesia, né? Uma sociedade aí daqueles que são chamados para fora, né? Então essas sociedades eram muito comuns, eclesias eram muito comuns no mundo greco-romano, associações diversas que tinham esse nome. Então, o documento teria essa pretensão de ensinar as comunidades gentílicas de acordo com o von Harnack. Já o argumento a favor da segunda posição, né, o que diz que era um manual para a liderança, defende que as instruções morais contidas na Didaquê indicam que ele era um manual de treinamento para os líderes da igreja, pois a teologia moral sempre foi de interesse da liderança da igreja. Então, essa seria a marca, por exemplo, das cartas paulinas. Daí eu trago um texto que, infelizmente, nós não temos em português, mas que é uma grande contribuição a respeito da Didaquê e para esse debate, né, que é o texto do teólogo, professor de teologia da Universidade de Nottingham, que é o Thomas O'Loughlin. O Thomas O'Loughlin escreve um texto sobre a Didaquê e tem uma interpretação muito interessante sobre a função desse texto no cristianismo primitivo. Segundo ele, nenhuma das duas posições leva em consideração que a Didaquê reflete a diversidade do cristianismo na sua origem. A tese de O'Loughlin é que a Didaquê é uma janela para o cristianismo primitivo. É justamente o nome que ele dá, ou o subtítulo que ele dá ao seu texto sobre a Didaquê. Uma janela para os cristãos primitivos. Então, ele vai dizer o seguinte nesse texto, que a Didaquê está além das disputas entre católicos e protestantes. Por quê? Porque o conteúdo da Didaquê, de certa forma, desagrada tanto católicos quanto protestantes. Os católicos vão rejeitar na Didaquê, por exemplo, o capítulo sobre a celebração da ceia, né, para usar o termo original do Novo Testamento, Eucaristia, que significa ações de graças, que na tradição católica nós chamamos de Eucaristia, ou é chamado de Eucaristia. Então, pela ausência das palavras da instituição nessa celebração e pela participação da congregação na consagração dos elementos, os católicos rejeitam. Eu já li comentários de
teólogos católicos, padres católicos, criticando a Didaquê como documento espúrio, porque na hora da celebração a consagração é feita pela oração da comunidade e não pelas palavras da instituição ditas pelo sacerdote, por exemplo, né? Já os protestantes, vai dizer o O'Loughlin, rejeitam a Didaquê por conta da recomendação que a Didaquê faz de jejuns em dias específicos ou períodos específicos do ano, jejuns nas quartas-feiras, jejuns nas sextas-feiras. Então, logicamente, isso não agradaria a tradição protestante, né, especificamente a tradição protestante reformada, que nos seus documentos confessionais rejeita a existência de dias santos ou estabelecimentos de jejuns em determinados dias. Então, o O'Loughlin vai dizer o seguinte, que, mais uma vez, essas práticas refletem a diversidade da vida devocional dos cristãos primitivos. Eu me lembrei agora de um texto também importante para entender essa discussão litúrgica aqui, para quem quer entender o Novo Testamento no seu mundo, que é um texto do James Dunn, Unidade e Diversidade no Novo Testamento. O Dunn vai classificar essa diversidade no que diz respeito à liturgia e à ceia do Senhor especificamente, como panliturgismo. É assim que ele vai classificar o que acontecia em algumas comunidades cristãs primitivas. Há um panliturgismo antes do cristianismo institucionalizado do século IV. Essa é uma das suas teses. Sobre o caráter literário, ou gênero literário da Didaquê, uma importante classificação do gênero literário da Didaquê, quem faz é o Philip Vierhauer, né, nesse importante livro que nós temos em português, eu acredito que esteja esgotado, que é a História da Literatura Cristã Primitiva. Então, aqui eu vou trazer a contribuição do Vierhauer para essa classificação da Didaquê. Então, segundo ele, há unanimidade sobre o gênero literário da Didaquê. Ela é uma ordem eclesiástica. É por isso que eu venho chamando a Didaquê de a Didaquê e não o Didaquê, ok? É porque trata-se aqui de uma ordem eclesiástica. É a mais antiga da sua espécie, segundo os estudiosos. Ela faz parte da natureza do gênero de constituição eclesiástica. Eu já citei uma aí, a da Síria, do século IV, mas a Didaquê seria a mãe de todas elas. O fato de que ela não é uniforme, e sim composta de partes de diversas espécies e de origens, é que faz dela essa ordem. A Didaquê representa a modesta tentativa de codificar as regras morais, litúrgicas, de direito eclesiástico e de outras ordens que se haviam mostrado úteis e necessárias pelo uso na igreja primitiva, possivelmente. Ela está orientada exclusivamente na prática e deixa de lado, com exceção do capítulo 16, todos os elementos dogmáticos e doutrinários. Então, aqui trata-se mesmo de uma ordem eclesiástica que vai ser tão popular depois também na literatura monástica, né, a partir do século IV. Vamos analisar brevemente alguns temas da Didaquê nesses últimos minutos aí que nos restam. Os estudiosos divergem quanto à divisão do conteúdo da obra. Alguns vão dividir a Didaquê em duas partes. Os dois caminhos, capítulo 1 ao 6, seria aí uma espécie de código de moralidade cristã, apresentando as diferentes virtudes e vícios que constituem, respectivamente, o caminho da vida e o caminho da morte. Essa seção é uma adaptação de um tratado moral autônomo, eu já citei isso, né, durante a aula, quando eu mencionei os dois caminhos também, na Epístola a Barnabé. E esse documento possivelmente é de origem judaica, que era conhecido e usado em Alexandria. Então, no início do segundo século, esse texto judaico, segundo a maioria dos estudiosos, teria sido inserido em um primitivo manual eclesiástico, a Didaquê, e recebendo importantes acréscimos cristãos. E a segunda parte, o que seria efetivamente o manual eclesiástico, é o compêndio de regras que tratam de diversos aspectos da vida da igreja. O batismo, o jejum, a ceia,
missionários itinerantes, ministros locais, profetas. Então, são esses textos, ou melhor, são esses antigos regulamentos que conferem a Didaquê um interesse e importância singulares, pois refletem a vida de uma primitiva comunidade cristã na Síria ou no Egito no final do século I. Então, é importante notar aqui que esses documentos, eles nos trazem contribuições distintas e singulares. Isso não representa o cristianismo homogêneo como um todo. Isso nos faz entender que o cristianismo é multifacetado nas suas origens, ok? Vejam, eu não vou entrar agora em Clemente, não vou entrar em Inácio, Policarpo de Esmirna, porque nós não teremos tempo de concluir isso. Isso vai ficar para uma próxima aula aberta, ok? Onde eu vou tratar também dos apologistas. Então, em breve eu anuncio isso para vocês. Mas conforme eu prometi, eu vou apresentar aqui as razões para estudarmos, ok? Os pais apostólicos e a literatura que envolve o que chamamos de cristianismo primitivo, cristianismo das origens, cristianismo do segundo século, ok? Eu entendo, e essas são as minhas conclusões aqui, que existem pelo menos 3 razões para estudarmos, sejamos nós evangélicos, protestantes reformados, luteranos, anglicanos, ou de qualquer tradição cristã. Eu entendo que, primeiro, eles nos ensinam algo sobre a identidade plural do cristianismo das origens, ok? Então, não dá para falar de cristianismo, né, no primeiro século, no segundo século, mas de cristianismos. Então, eu acho que essa é uma consciência que quem se aproxima do cristianismo primitivo precisa ter, ok? Para que não tenha surpresas, digamos assim. Isso é uma constatação nos estudos já de muito tempo, mas que somente agora é que nós temos algum material suficiente em língua portuguesa para quem quer estudar isso. Segundo, eles são um testemunho sobre a separação do judaísmo e sobre o surgimento do cristianismo como religião independente no Império Romano. Os escritos dos pais apostólicos, e aqui eu acrescentaria também os apócrifos do Novo Testamento. Todos esses escritos não canônicos são importantes se você quiser entender o cristianismo quando do seu ou da sua ruptura com o judaísmo. Eles nos dão dicas de quando isso aconteceu, de por que isso aconteceu, ok? E até mesmo de como isso aconteceu. Então, eu penso que isso é importantíssimo para quem quer estudar o cristianismo primitivo também. E, em terceiro lugar, os pais apostólicos retratam o encontro necessário entre o evangelho e a cultura no mundo antigo. Então, você vai precisar explicar por que é que algumas ideias filosóficas influenciaram, de certa forma, o cristianismo das origens. Então, isso se dá devido a algumas sínteses que vão acontecer quando acontece a união entre cristianismo e determinada cultura. Essas sínteses podem ser, de fato, sínteses conforme a palavra, né? Então, cristianismo mais filosofia é o que você encontra nos apologistas, na maioria deles, talvez com exceção aí de Tertuliano, entre os pais latinos, mas outros pais latinos vão ter uma visão positiva. Clemente Romano, por exemplo, vai ter uma visão muito positiva da união entre filosofia e cristianismo, e os pais gregos, de uma forma homogênea, vão fazer esse uso. Então, aqui nós temos a síntese, cristianismo mais filosofia. E temos, por outro lado, já representados aí por Tertuliano, quando pergunta o que é que Atenas tem a ver com Jerusalém, né? Então, não tem nada a ver, segundo ele. Então, é cristianismo contra a filosofia. Então, aí nós temos a Epístola de Ogneto, aí nós temos outros textos que vão tratar da filosofia com certa suspeita ou que vão rejeitá-la totalmente. Então, nós só aprendemos isso nos aproximando desses textos e entendendo as razões pelas quais ou os autores se apropriam ou os autores
rejeitam essas abordagens. Então, basicamente é isso, devido ao nosso tempo, ok? Eu quero agradecer a participação de vocês, aí até esse momento, eu falei aí durante quase 3 horas já, maçante, sobre um assunto técnico, de certa forma, mas importantíssimo para quem quer entender o cristianismo das origens. Se alguém quiser ter alguma observação agora, nós ainda temos aí uns 5 minutos. Quiser acrescentar algo, quiser perguntar algo, nós estamos abertos aí para isso. Mais alguém? Então é isso. Eu vou disponibilizar essa gravação. Eu vou pedir para disponibilizar no canal do YouTube do seminário. Ok? Vocês vão ter acesso a isso, acredito que na próxima segunda-feira já, no mais tardar na terça, nós teremos essas 2 partes lá. E quem não viu a aula sobre Paulo e as origens do cristianismo, nas quais eu fiz referência aqui, possa voltar lá e fazer isso. Alguém está perguntando se eu disponibilizo os slides. Posso mandar sim. Se alguém me mandar um e-mail pedindo, eu vou deixar, porque aí fica mais fácil para eu não ter o trabalho de anotar os e-mails de todo mundo. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, alguém anota aí. Eu posso mandar essa apresentação completa já. Então, jairorivaldo@gmail.com. Digitei errado aqui. Agora sim. Pronto. Então, se alguém quiser anotar aí, pode me enviar um e-mail que eu envio essa apresentação tranquilamente. No mais, meus irmãos, Deus abençoe, nos ajude aí nessa caminhada. Agradeço aí pela participação de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Tenham um ótimo sábado, um bom final de semana. Deus os abençoe aí, todos vocês. Amém, valeu, tchau.